atração industrial. Você consegue fazer um brutal... Quer ver, cara? Eu nem tinha pensado em colocar isso aqui na pauta, mas ZPE Ceará 80 bilhões de reais de investimento. Eu tinha esquecido, eu devia ter colocado isso aqui na pauta. Na política você nunca faz alguma coisa sozinho. Mas isso aqui foi 60 a 70% a gente do Ideias Radicais. Foi a nossa equipe. Essa mudança de ZPS foi dentro da MP 1033 aqui no Brasil, que alterava o negócio da ZPE do PACEM. A gente alterou isso tudo para um grande... A gente teve um trabalho também de pessoas que estavam dentro da estrutura do Paulo Guedes, que ajudaram a fazer toda a legislação. E a gente fez todo o trâmite político disso aqui. Teve outras pessoas também, sim, mas assim, cara, a gente trabalhou muito nisso aqui para refazer todo esse marco. E foi um novo marco de zonas de processamento de exportação, de industrialização. Ele foi aprovado, ele foi sancionado, e agora inclusive ZPE é privada. Foi inaugurada a primeira ZPE privada em Aracruz, que vai alavancar a exportação, que gera desenvolvimento industrial, que vai dar alguns bi de investimento, mas só na ZPE do Ceará, com uma mudança de legislação, que eu tenho um gigantesco orgulho de ter trabalhado nisso aqui, foi 10 mil empregos e 80 bilhões de reais de investimento. Não é difícil, cara. Não é difícil. Agora imagina o que você consegue fazer se a gente tiver uma grande reforma de liberdade econômica, de política industrial, de falar nós vamos ser o melhor país para investir, para produzir, nós vamos desenvolver energia nuclear, nós vamos fazer isso aqui no Brasil. O que a gente desloca desses caras? O que a gente evita de poluição no mundo via trazer o parque industrial para fora de uma ditadura totalitária e vir para uma democracia? E qual que é o bem, não só de meio ambiente, de geração de emprego, mas o bem geopolítico que a gente faz ao enfraquecer o poder econômico de uma ditadura? Eu duvido ter uma alma viva contra isso aqui no Brasil, se eles entenderem as implicações disso, cara. Se alguém for contra isso aqui, cara, se essa aqui for a proposta sendo votada e alguém for contra, eu vou perguntar quanto que o cara tá sendo pago pela China pra ser contra. Porque não é possível. Isso acontece, inclusive, só pra vocês saberem. Indo para as cidades, porque eu tô falando de políticas de cidades. Eu chefiei o projeto de criação do caderno de políticas públicas do Partido Novo. Teve toda uma equipe, várias outras pessoas trabalharam nisso aqui, vários especialistas contribuíram com isso, foi todo um esforço de equipe, mas a gestão do projeto principalmente estava comigo, e a gente colocou lá no caderno de emprego e produtividade, competitividade, que é um caderno municipal, coisas pro agro. Especialmente essa aqui, ó. Infraestrutura necessária para a internet e tecnologias voltadas à agricultura. Por quê? Porque, olha, vamos fazer o seguinte. A gente já abriu matas para ter o desenvolvimento agrário do Brasil. A gente já fez isso. Vamos lá. A gente já abriu tudo isso aqui para ter o desenvolvimento agrário do Brasil. Já está aberto. Já foi. Então, o que a gente precisa fazer é extrair o máximo possível disso aqui. É ter o agro mais violentamente produtivo concebível. Porque se a gente consegue ser altamente produtivo aqui, que está perto das cadeias de infraestrutura, a gente não precisa ir para cá. Que ninguém quer vir plantar. Cara, ninguém quer ser esse fazendeiro aqui. Ninguém quer ser esse cara, bicho. Ele não tá afim, ok? Ele preferia muito mais estar aqui. Ele preferia muito mais estar criando gado aqui no Goiás, okay? Perto dessa infraestrutura. Então a gente precisa tornar isso mais produtivo. E uma das coisas principais para isso é a agrotech. Só que para a agrotech, que é a grande revolução disso agora, você tem que ter internet. Só que para ter internet, você tem que ter cobertura de internet e antenas na cidade. Então se a cidade tem leis de antena estúpidas que não conseguem fazer, que impedem você de instalar internet no interior, você não vai conseguir ter aquelas tecnologias de drone mega fucker que vai fazendo, porque não tem internet. Isso é uma coisa que eu descobri nos últimos anos trabalhando com o Gabinete de Liberdade, cara. É uma proposta assim, boba. Você fala assim, cara, mas que antena de internet? Pois é, faz diferença. Isso aqui é mais para cidades do interior. Agora, se vamos conversar com São Paulo, tá bom.
Vamos conversar São Paulo. Olha a mancha urbana desse troço. Porque o que aconteceu aqui? Inclusive, deixa eu pegar esse. Vamos lá. Vamos olhar a densidade urbana de São Paulo. O que aconteceu? Isso aqui é a densidade urbana de São Paulo. Eu já mostrei isso aqui em outro vídeo. Ao dificultar adensar nos centros urbanos, a gente expulsou as pessoas para fora, para Osasco, para Taboão, para Capão Redondo, para Zona Sul, para Zona Leste profunda, para Zona Norte, que são densidades urbanas violentas, cara. E o que tinha aqui antes? Dou-lhe uma? O que tinha aqui antes de ter essa expansão? O que tinha aqui antes de ter essa expansão? Eu dou a dica. Eu vou dar a dica. Isso aqui não precisava ser assim, cara. A Serra da Cantareira foi invadida, cara. E tá bom. Antes disso, e as pessoas terem onde morar, do que ela morrer. Mas vocês entendem que quando a gente vai lá e fala que não pode verticalizar aqui e não pode adensar aqui, e causa essa baixa densidade aqui, as pessoas vão morar aqui. E aqui era aqui. E aqui era isso. Prédios salvam árvores. E então, assim, permitir adensamento, permitir o desenvolvimento urbano é permitir mais o uso do espaço eficiente e deixar as áreas naturais. Você pode ver isso em todas as cidades do interior que estão se expandindo. Campinas eu acho que é um excelente exemplo. Campinas tem uma política urbana, assim, absolutamente estúpida. A minha vontade é encontrar quem fez o plano diretor disso aqui, pegar essa cadeira e dar na cara dele até ele parar de tremer. Porque ao você impedir toda a verticalização aqui do centro, você jogou todo mundo para fora. E aí resultou nisso. Que não faz o menor sentido. Você vê isso frequentemente nas cidades, cara. E aí quando você faz um negócio criminoso desses em Belém... Cadê Belém? Meu Deus, falhei na prova de geografia feio agora. Quando você faz isso em Belém e só deixa verticalizar aqui, não deixa verticalizar para cá, as pessoas vão começar a entrar na mata. Entendeu? Ítalo, anota assim. Você gera tudo isso aqui, que não precisava existir, que podia estar mais adensado aqui. Entendeu? Ponto. Então, assim, adensamento é muito importante para salvar o meio ambiente também. Outra coisa, vamos voltar a São Paulo. Na minha proposta de distritos de desenvolvimento, ou de regularização fundiária. Zona Leste aqui tem um grande nível de não regularização fundiária, de irregularidade. Metade dos imóveis do Brasil está regular de alguma forma. Qual que é a área verde disso aqui? Qual que é a área verde disso aqui? Porque o que acontece? Como você não tem... Esquece as Coab, vai. Pega aleatório, qualquer lugar aqui. Qual que é a área verde disso aqui? Aqui tá até melhorzinho, mas vamos lá. Aqui. Como é que tá a área verde desse bairro aqui? Tá legal? Vamos lá pra Brasilândia. Eu sei que eu tô me estendendo, mas como é que tá a área verde disso aqui? Vamos lá pro Capão Redondo. Paraisópolis. Poxa, como é que tá a área verde disso aqui? Isso que acontece porque como você não tem regularização fundiária, você não tem investimento em desenvolvimento imobiliário. Se não tem investimento em desenvolvimento imobiliário, você não tem a melhoria do bairro, você não tem investimentos ali, você não tem a tentativa de criação de um espaço normal, porque não tem o que fazer, tá tudo travado porque é tudo irregular. Quando você regulariza, vem investimento, desenvolve, tem mais pessoas tentando criar um ambiente bonito ali, tem mais dinheiro para fazer isso, e o que você acaba tendo é, por exemplo, no Brooklyn novo aqui, no Brooklyn aqui, vamos pegar aqui. Você tem um grande desenvolvimento imobiliário, uma verticalização, isso aqui é largamente recente, e existe um incentivo para, só tá aqui, aleatório, árvores. Por quê? Porque as pessoas gostam disso. Porque os negócios aqui vão gostar disso. Porque os imóveis vão ficar, as imobiliárias vão valorizar os seus imóveis, porque as pessoas vão poder andar na rua. Porque é agradável. Então, regularização fundiária vai permitir esse desenvolvimento dos bairros, que vai permitir também não só o melhor uso, que vai liberar essas áreas ou parar de consumir novas áreas, mas também permite esse desenvolvimento de áreas verdes. Quer ver o que acontece? E também isso tem um outro efeito também, que é uma coisa que eu mostrei para vocês em outro vídeo. Esse vídeo aqui tá ficando longo pra caramba, mas assim, cara, é domingo. Eu imagino que domingo a galera quer ver vídeo, coisa longa. Isso aqui é a concentração de empresas em São Paulo. Você vê que nas periferias é muito baixo, enquanto a densidade urbana é muito alta nas periferias, ou seja, a pessoa tem que vir daqui para cá e gasta combustível e polui. Se você permite uma cidade mais
você tem mais eficiência porque você tem menos uso de combustíveis. Quer ver o exemplo, cara? Isso aqui eu tenho que fazer um outro vídeo que é assim, pô, mas e se a gente deixasse libertários fazerem uma cidade, né? Pô, como é que ia ser esse Ancapistão? Eu adoraria mostrar isso aqui pra um eco chato socialista. Você moraria aqui? Você achou legal? Olha só, pô, áreas verdes, pô, tem todo um parque linear, pá, tá densado aqui, tá, tem toda uma interação, né, pô, os prédios estão interagindo com as calçadas, né, não tem muros, olha que legal, cara, tem teto verde pra todo lado, tem árvore pra dar, meu Deus do céu, olha isso, cara, pois é, isso aqui é um master plan feito por um ancapzeira, Patrick Schumacher, dono, sócio principal da Zaha Hadid, escritório de arquitetura, que escreveu esses 2 livros aqui, Autopoiose da Arquitetura, que ele defende que ele está fazendo um apanhado histórico da arquitetura, e ele defende parametricismo, que é basicamente livre mercado aplicado para desenvolvimento urbano de cidades, e o master plan feito por um ancapzeira num projeto totalmente libertário, que é a Próspera Honduras, uma cidade privada lá na ilha de Roatán, em Honduras, é isso. Isso aqui é uma densidade urbana muito alta. A densidade urbana disso aqui provavelmente é mais alta do que Pinheiros, mesmo com prédios mais baixos, porque tem menos recuos. E você tem uma zona verde gigantesca. Por quê? Porque quando você deixa um monte de gente pensando assim, cara, nós precisamos ganhar dinheiro, nós queremos ganhar money. Então a gente precisa fazer uma cidade bonita, funcional, atrativa, com muito comércio, com muita geração de emprego, com muita geração de renda, inovadora pra caramba, e ela tem que ser bonita para as pessoas quererem, tem que ser agradável e tudo mais. Daí os caras pensam, eles produzem isso. Compara isso com o que acontece quando você não deixa ter propriedade privada, não deixa ter investimento, e você acaba com isso. Isso aqui é o que acontece quando você não tem regularização fundiária, você não tem nada. É isso que você tem. Isso aqui é o que acontece quando você deixa liberdade criar uma cidade. Eu preciso falar mais alguma coisa? Qual dos dois está sendo o maior benefício para o ambiente? E outra coisa também. Ah, mas prédio é concreto, sim, mas quando você calcula o saldo, por mais que o concreto seja extremamente poluente, o saldo é positivo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer pelas cidades. Ah, e também, o meu roteiro também, esqueci de falar de distritos de desenvolvimento. O que é a ideia do distrito de desenvolvimento? A ideia do distrito de desenvolvimento é que uma associação de moradores pode, numa rua, num bairro, numa coisa mais extensa, criar uma associação, e ela recebe de volta um cashback de imposto. Então, parte do ISS do IPTU que ela pagou, ela recebe para desenvolver aquele local. Para então dar... Porque eles, os moradores ali, são os mais diretamente interessados em desenvolver aquele local, deixar ele bonito, deixar ele agradável, deixar ele seguro, e eles vão gerir esse local. Então, eles podem contratar segurança, eles podem contratar serviço de divulgação, podem contratar um monte de coisa. Mas uma das coisas que eles podem fazer é usar esse dinheiro para embelezar a cidade. E a lógica é que você vai se aproximar muito mais disso e se afastar de torre zona de vidro. Porque você acaba com isso aqui, que muitas pessoas reclamam desses fenômenos aqui. Vamos jogar só aleatório, não é nem de sacanagem, cara. Vamos lá. Vamos ali? Dá pra ele. Você acaba com isso, com esse prédio fechado, com zero interação, com um átrio, com um negócio assim que tá falando pra você, vai se fuder, some da minha frente. Você acaba com isso aqui quando você tem incentivos que premiam criar esses átrios vazios, que não incentivam ter lojas aqui, que não tem incentivos. Você acaba com esse tipo de coisa aqui, que eu sei que muita gente não gosta, porque isso aqui é os arquitetos e construtores e incorporadores respondendo à legislação urbana atual. E daí eles criam isso que não tem nenhuma interação com a cidade. Por quê? Porque eles não podem criar esse espaço aqui. Esse espaço todo aqui está fora do âmbito do poder desses incorporadores. Se você faz um distrito de desenvolvimento, que é a adaptação de um Business Improvement District, o que eu estou fazendo é deixando esses incorporadores aqui se unirem para pensar não só o prédio, mas o espaço urbano todo ao redor. E o que você vai ter é muito provavelmente isso. Sabe por quê? Porque isso aqui é o que as pessoas querem. Que a política não constrói, porque ela não se interessa, mas que é o que humanos vão produzir se eles estão em condições de liberdade. O clima está mudando, sim. Nós temos novos desafios. Nós temos novas coisas que podem acontecer, sim. Isso vem como consequência do desenvolvimento econômico, mas a resposta é deixar os indivíduos livres para criarem soluções. E o que eles vão criar é beleza. O que eles vão criar são
coisas cada vez mais eficientes e eles vão usar formas de geração de energia mais eficientes porque esse é o incentivo econômico. E a gente já teria isso agora se a gente não tivesse todo esse intervencionismo estatal ao longo da última década. O vídeo ficou de meia hora, mas eu espero que seja muito divertido e muito instrutivo para vocês. Por esse vídeo é isso.